Irmãos, nós vamos ler um texto hoje, um texto do Antigo Testamento, mas eu quero começar tratando com os irmãos sobre a questão de uma questão mesmo, uma questão que o Senhor Jesus nos faz e nós precisamos nos debruçar sobre isso para entender a vontade de Deus para nossas vidas. Depois eu mando pelo grupo lá da igreja a lista de textos, mas eu não queria que vocês abrissem ainda nesses textos, mas como introdução, eu queria lembrar aos irmãos do texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus dizendo assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou numa outra tradução, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus fala assim, já é uma pergunta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade? Não seguem os meus mandamentos? Ou uma outra tradução até melhor, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus questionando pessoas que seguem Ele, mas que até de boca falam que Ele é Senhor, mas não fazem o que Ele manda. E por último, o texto que está em Mateus capítulo 22, 36, aqui da introdução, um estudante da lei vira para Jesus e fala assim, mestre, qual que é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Irmãos, nós vivemos uma fase de um tipo de cristianismo, de uma fase do cristianismo ocidental, e eu vou falar do ocidental, que é o cristianismo que eu mais tenho conhecimento, que ele na prática, ele vem demonstrando uma incoerência. E que incoerência é essa? No caso das igrejas europeias, lugares que foram extremamente cristãos, tanto protestantes como católicos, você tem uma igreja esvaziada. Os prédios, eles estão se transformando em museus, em locais de concerto musical, se transformando até sendo alocados para outros credos religiosos. Então, no cristianismo europeu, a gente tem assim um esvaziamento dessa prática da fé, que a gente chama de secularização. Já nas Américas, a gente tem a proliferação de prédios, de templos, de igrejas, e tem muito afluxo de pessoas nos prédios, né? E se você vê pelas pesquisas, muitas pessoas se dizem cristãs, mas a gente é confrontado com essa incoerência, que Jesus já aponta desde o tempo lá do judaísmo, que é a incoerência de pessoas que dizem que amam a Ele, mas não seguem os mandamentos. Ou, falando positivamente, amar a Jesus não é algo só emocional. Amar a Jesus, como por exemplo um adolescente que está enamorado, está apaixonado. Amar a Jesus significa mais do que dizer algumas coisas. Amar a Jesus na prática significa guardar, cumprir, obedecer os mandamentos. E do ponto de vista negativo, falando de forma negativa, Jesus fala que muitos até mais do que dizem que amam, mas chamam Ele de Senhor. E a palavra aqui no hebraico Adonai, mas no grego é Kyrios, é o dono. Muitos chamam Jesus
de você é o meu dono, você é tudo para mim, você é o meu Senhor, mas não amam, na prática não amam como Ele quer ser amado, porque não fazem o que Ele manda. E aí um belo dia, um desses religiosos pergunta assim, olha, tá, o senhor está dizendo que a gente te ama e que a gente só pode dizer que o Senhor é Senhor da nossa vida se a gente faz o que o Senhor manda? Se a gente seguir a lei. E qual que é a lei? Jesus pega os 10 dizeres dos 10 mandamentos e resume as 4 primeiras leis. As 4 primeiras leis. Num mandamento condensado, e as 6 últimas leis dos 10 mandamentos também num mandamento condensado. Então Jesus fala que qual que é o maior mandamento? Como é que a gente prova que ama a Deus? Como é que a gente prova que a gente está dizendo Senhor, Senhor de verdade? Que a gente não é só daqueles que procuram a Deus na hora que a coisa está pegando, que as coisas estão difíceis, mas que no decurso completo da nossa vida a gente ama e a gente é dele. Jesus diz que a gente tem que amar, que a gente precisa amar o Senhor de todo o coração. E aí começa, eu queria que vocês guardassem a palavra café. Por quê? Coração, o C. Depois vem amar o Senhor de toda a alma, então o C e o A. Depois, com todo o nosso corpo, com toda a nossa força, né? Aí o F. E depois com todo o nosso entendimento. Jesus diz. Então, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e entendimento. Café. Por isso que a gente tem que gostar de café, gente. Nós temos que ser cafezeiro. Coração, alma, força, entendimento. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se Jesus diz isso, nós temos que nos debruçar sobre os 2 grandes blocos de mandamentos de Jesus no Novo Testamento, que é o Sermão do Monte, e no Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Por isso eu quero começar hoje, irmãos, a tratar com os irmãos sobre os 10 mandamentos. Porque quando perguntam para Jesus qual que é a lei, qual que é a vontade de Deus, ele resume os 10 mandamentos. Então, significa que nós precisamos conhecer os 10 mandamentos. E eu não sei se você sabe, mas dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, 9 foram reafirmados no Novo Testamento. Então, a palavra é viva, a palavra é atual, a palavra é eficaz. Então, para a gente não ser pego em falar que ama, em dizer que Ele é Senhor, Senhor, mas a gente não está fazendo nada que Ele manda, a gente vai começar uma série de pregações sobre de onde Ele resumiu a lei e depois lá no Sermão do Monte. Por isso, eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Nós temos 2 listas de 10 mandamentos. A que está em Deuteronômio e a que está em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler aqui a de Deuteronômio, porque parece que Jesus, ele usa a de Deuteronômio. Ele cita a de Deuteronômio, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Nós não queremos ser incoerentes, nós não podemos errar. No dia do acerto de contas, ele vai nos perguntar sobre se nós seguimos os mandamentos. E aí ninguém vai poder dizer assim, não sabia. Agora você já se lascou, que você já chegou aqui, você vai ser informado dos mandamentos. Muito bem. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas são as palavras que hoje te ordeno, e elas estarão no teu coração. Aí do 7 em diante, vem um mandamento para os pais,
para inculcar isso na cabeça das crianças. Aí você já sabe que assentado, andando no caminho, ao deitar-se, levantar-se, eles vão atar nas mãos, é uma série de regras aqui, vai escrever na porta, para que não se esqueça. E aí, o texto, a gente pula para o versículo que está aqui em Deuteronômio, que diz que aqueles, está aqui no versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, e havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Isaque, te daria grandes e boas cidades que tu edificaste, e as casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e comereis e te fartareis. Versículo 12. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Pai, nós lemos a tua palavra e nós somos confrontados, tremendamente confrontados, com a possibilidade de te amarmos ou dizermos que te amamos, mas na prática estamos seguindo as nossas leis, os nossos mandamentos. Nós somos confrontados com o fato de que talvez por tradição nós falamos que o Senhor é nosso Senhor, e até repetimos, é o Senhor, mas a gente não faz o que o Senhor manda. Então, Senhor, que através desse tempo de estudo bíblico, o Senhor possa clarear para nós o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer de nós, qual é a tua vontade para as nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu quero focar no primeiro e, se der tempo, no segundo mandamento. Mas quero focar bem no primeiro mandamento, que é o mandamento, talvez, que é a chave para todo o restante. Olha, a gente chama de 10 mandamentos, mas lá em hebraico a palavra são 10 palavras, são 10 ditos, porque no Antigo Testamento inteiro, alguém teve muita coragem e muita vontade de contar, mas essa lista é bem clara. O Antigo Testamento todinho, a gente tem 613 mandamentos. São 600, toda vez que aparece, faça isso, não faça isso. 613. São 365, olha que interessante. 365 mandamentos que falam para a gente não fazer. E 248 que falam para a gente fazer alguma coisa. O que a gente precisa entender é que ao ler o Antigo Testamento, a gente não pode ler o Antigo Testamento com os olhos de alguém do judaísmo, do Antigo Testamento. A gente precisa ler o Antigo Testamento aos olhos, com óculos, do Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus achavam que eles seriam salvos pela prática estrita e da observação da lei. Então, eles construíram um sistema em que eles acreditavam que eles seriam salvos se obedecessem à lei. Só que o Novo Testamento nos informa que é impossível obedecer à lei 100%. É impossível. O apóstolo Paulo nos diz que a lei, ela é uma demonstração do caráter de Deus, da santidade de Deus, de como Deus é. E por isso, ele apresentou a sua santidade, a sua verdade, nesses 613 mandamentos. É impossível seguir essa lei para um ser humano comum e normal, porque nós estamos manchados pelo pecado. O único que conseguiu 100% seguir a lei foi Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas que a lei é um funcionário pago para nos ensinar e nos mostrar, em primeiro lugar, que é impossível seguir ela toda. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nos mostrar que o caráter de Deus
Nós temos que nos esforçar com a ajuda do Espírito Santo, pela graça, a seguir os mandamentos. Mas a lei, por si só, ela não leva ninguém à salvação. Nas palavras de Paulo, a lei é um aio, é um funcionário, é um pedagogo, é um professor que nos leva até Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos entender que por que Deus deu mandamentos ao povo dele? Lembra lá que o povo estava no Egito, 400 anos no Egito. E no Egito, o povo recebeu todo tipo de influência das religiões pagãs, dos deuses egípcios. O povo foi recebendo um monte de... É como um barco de pesca que é colocado novo no mar. Com o tempo, as cracas, as sujeiras, os micro-organismos vão se juntando ali no casco e vão tornando o casco mais pesado, sujo. E de tempos em tempos, tem que pegar esse navio, esse barco, tirar para fora, colocar ele no estaleiro e raspar o casco, porque ele começa a ficar muito pesado e a navegação começa a ficar muito custosa. Sabe, o mundo, o pecado, vai incrustando na gente um monte de cracas, de costumes, de manias, de atitudes estranhas. Mas o Senhor quer pegar o povo dele que estava lá no Egito e levar para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Só que tem a questão: a terra só era a terra prometida se o povo que entrasse na terra deixasse de ser o povo que saiu do Egito. Tinha que ser um povo que mais que o povo que saiu do Egito. O Egito tinha que sair do povo. Vocês entendem? Porque um povo cheio de manias, cheio de pecados, cheio de práticas esquisitas, lá do povo do Egito. E aí Deus leva o povo para o deserto do Sinai para entregar para ele os mandamentos, a lei, sua vontade, seu coração, sua santidade. Da mesma forma, meus irmãos, da mesmíssima forma, nós... Obrigado, meu irmão. Eu não vou beber não, mas obrigado. Obrigado. Da mesma forma, meus queridos, nós também saímos do Egito. Olha, eu nasci num lar evangélico, cristão evangélico. Na primeira ou na segunda semana, não lembro de cabeça, me levaram e me enrolaram numa manta vermelha e me levaram para ser apresentado ao Senhor na igreja. Mas você sabe que filho de crente não é crentinho. As crianças nascem pecadoras. É bom que elas estejam na igreja, é bom que elas vão se receber na palavra, mas um dia elas têm que ter uma experiência de conversão. Por isso que nós pregamos o evangelho para as crianças. Então nós também saímos do Egito. Agora, se eu que nasci ali na escola dominical, muitos crentes que nasceram na escola dominical, eles são os que mais pisam na bola. Filho de crente é crentino, é um crentino. Imagina quem veio de religiões pagãs, imagina quem não foi criado com familiaridade com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender os mandamentos, porque o mandamento ele fica no nosso inconsciente para nos lembrar, é o aio. Primeiro que a gente não consegue seguir tudo, mas que Deus tem um caráter santo. E em segundo lugar, é que nós precisamos diante da cruz, cada vez mais nos santificar e melhorar, porque nós somos salvos pela graça, mas nós temos que dar testemunho. Nós precisamos dar testemunho, senão nós vamos ser esse povo que diz que ama ao Senhor, mas não faz o que Ele manda. Ou que diz, Senhor, Senhor, você que manda na minha vida, mas na prática a gente faz o que a gente quer. Então nós temos que aprender os mandamentos. Por quê? Vou falar pela última vez. Nós também somos o povo de Deus que saiu do Egito. E Egito é símbolo de mundo. Mas agora, o Egito tem que sair da gente. Pastor, mas eu estou na igreja tem 200 anos. Estou na igreja tem muitos anos. Eu já conheço os mandamentos. Irmãos, nós precisamos ser relembrados. O Espírito Santo quer nos relembrar os mandamentos para a gente poder amar ao Senhor de todo o coração,
para que a gente possa dizer que Ele é nosso Senhor de verdade, sem sombra de dúvidas, de sermos pessoas encontradas em falcatrua, em ambiguidade. Porque nós vivemos um tempo hoje que a igreja evangélica e a igreja cristã, ela é conhecida um trem esquisito demais, só. Uai, um bom mineiro. Então nós vamos lá para o primeiro, que é o texto mais lindo, o primeiro versículo que eu li para vocês aqui, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor. Olha que mandamento. Antes disso, tem um trecho que é muito conhecido. Shema Israel. Ouve, Israel. Ouve. Mas não é ouvir só com o ouvido, assim. Internaliza. Entende. Que não existe outro caminho sem ser amar o Senhor, teu Deus. Primeiro porque não existe outro. Daqui a pouco eu entro no segundo mandamento. Não existe outro. Todos os outros são falsos. Todos os outros são mentiras. Ou são obras de demônios, ou são obras desse mundo que a gente vive, que quer nos iludir. Então, o texto bíblico diz, a palavra de Deus, o próprio Deus dizendo, lá do alto do Sinai, amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Só tem Ele. Ele é único. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É o mandamento, o primeiro mandamento. E aí, irmãos, nós precisamos entender o que o texto está querendo dizer. O que é esse café aí, né? Que café é esse que nós temos que tomar todo dia? Esse café que não faz mal para o estômago. Esse café que não deixa a gente sem dormir, ao contrário, faz a gente dormir. O que é amar? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, nós vamos entrar no coração. O Senhor nos convida a as nossas emoções serem entregues a Ele. Entenda que na antropologia hebraica, ou seja, como eles entendem o corpo humano, eles não sabiam que tinha um cérebro que pensava e decidia as coisas. Não. Eles colocavam partes do corpo como sede de algumas coisas. E tem dois órgãos no corpo humano, que é o lev, que é o coração, que também pode ser traduzido como entranhas, como as nossas entranhas. E essas entranhas são símbolo das nossas emoções e dos nossos desejos. Então, o Senhor está dizendo que nós temos que amar Ele com as nossas emoções e com os nossos desejos. Pastor, que esquisito. Não é para começar aqui com a mente? Não é com a mente? Não. O Senhor disse que nós somos seres emocionais em primeiro lugar. Nós precisamos amá-lo com as nossas emoções e com os nossos desejos. Eu quero lembrar que dizem que as mulheres são mais emocionais e os homens mais racionais. Mas os pesquisadores das relações amorosas dizem que quando uma mulher decide se unir a um homem, ela age muito mais pela razão do que pela emoção. Os homens não. Os homens são mais bobos, são mais, caem de quatro assim, e ficam como uns verdadeiros bobões diante daquela mulher amada, e eles não querem saber muito como é que é a mãe, como é que ela trata o pai, como se ela limpa a casa. Ele bate o olho, gosta das formas e ele se enamora. A mulher não. A mulher, ela pode ser mais emocional, mas para se unir a um homem, o que a mulher faz? A mulher faz conta. Por quê? Porque se ela engravidar, ela precisa de um parceiro que vai dar suporte necessário para dar continuidade à prole. A mulher faz conta. A mulher quer saber. A mulher olha para como ele trata a mãe. A mulher devia pelo menos olhar, né? Como trata os irmãos. A mulher é mais racional. Por quê?
só as bobinhas apaixonadas de primeira instância que só olham para as formas físicas. Porque, na verdade, os homens vão para a academia para ficarem marombados para os outros homens. Para mostrar para os outros homens. Porque o que a mulher quer ver mesmo é segurança. Mulher busca segurança, mulher entendida, né? A mulher já quer mulher. Ela busca segurança. Ela busca uma relação que ela pode se entregar. Ela é a parte mais frágil. Ela que tem que carregar o barrigão. Ela que tem que carregar a consequência. Como disseram aqui quarta-feira, o pai pode até abandonar o filho, mas é mais difícil a mãe abandonar. Então, Deus, que não é bobo nem nada, ele falou assim, ó, deixa eu começar pelo leve, pelo coração, que são as emoções e pelos desejos. Irmãos, olha só, amar do ponto de vista bíblico, como Deus nos ama, é amor incondicional, é amor de entregar o próprio filho para morrer na cruz por nós. O amor que nós temos, ou pelo menos o amor que Pedro disse que tinha por Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado. E ele ter certeza que Jesus era Deus. É amor de amigo, amor filos. Então, o que o texto diz é que nós temos que ter um profundo sentimento de devoção. Um profundo sentimento de devoção que começa por nossas emoções. Começa pelos nossos desejos. Irmãos, a gente se enamora, a gente se apaixona. E eu sei que essa palavra não é boa, mas paixão tem a ver com paixão, tem a ver com aquilo que é interno, que é visceral, não tem muita explicação. A gente ama a Deus, não como Deus nos ama, porque Ele que nos amou primeiro. Olha, desde antes de tudo, Ele nos amou primeiro. Mas nós somos convidados a entender o mandamento. Ame o teu Deus com as suas entranhas. Ame o teu Deus, o único Deus que te tirou do Egito, com os seus desejos. Ame a Deus. Porque olha porque é o primeiro. Porque vocês vão ser tentados a amar outras coisas. Vocês vão ser tentados a amar vocês mesmos. Vocês vão ser tentados a amar as coisas, os carros, a casa, o trabalho, o dinheiro. Você vai ser tentado a amar uma mulher. Você vai ser tentado a amar um homem. Você vai ser tentado a amar seus filhos. E nenhum amor pode ser concorrente ao primeiro amor. Ao amor ao Criador, ao único Deus, a devoção, a entrega. Olha, irmãos, eu vou dizer isso para vocês, porque eu digo isso para mim mesmo. Toda vez que o meu coração, que as minhas emoções, que os meus desejos começam a se inclinar para algo que é fora de Deus, eu sei que eu estou com problemas. Quando eu começo a colocar minha segurança, os meus desejos, os meus sentimentos, que em qualquer outra coisa que não seja Deus, é problema. Por que Ele nos mandou amar Ele em primeiro lugar, irmãos? Porque nós somos tentados todos os dias a amar as outras coisas. Coisas que devíamos amar, mas não em primeiro lugar. Qual é o cerne da lei? Amarás, pois, de todo o coração. É todo. Então nós somos desafiados, meus queridos, a entregar a nossa vida a Ele. Da mesma forma que um casal de namorados, desliga você, hoje não tem mais isso, né? Porque o WhatsApp ficou mais fácil, mas antigamente era, desliga você, não, eu quero ver só mais por último, desliga você. A gente era namoradinho, a gente, meu Deus, e eu levava a Patrícia para comer um cachorro quente, a gente dividia um cachorro quente lá em Venda Nova, lá na Vilarinho, e nem era pela comida, era só para estar junto, aquele chamego, aquele negócio. A Bíblia está nos dizendo que nós temos que entregar o nosso coração. Aí você vai passar, mas é difícil demais, porque é mais fácil amar o que a gente vê, é mais fácil amar o que a gente pega. Idolatria!
Amar o que pega, amar o que vê, amar o que é palpável. O Senhor está nos chamando, irmãos, para querer desfrutar dele. O Senhor está nos chamando a nos enamorar por Ele, a buscar Sua presença, a ter tempo com Ele, a desfrutar da Sua simples companhia, aquela petição que a gente arruma, aquela petição que nós arruma. Me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele faz, ué. É o nosso Deus. Ele vai fazer. Ele tem filhos. Mas o primeiro mandamento é devoção, é querer agradar, é querer chamegar, é sermos santos, não para parecermos para pessoas, mas é porque Ele nos observa, Ele nos vê, o nosso compromisso é com Ele. Amém. Tudo se resume nele, tudo é Ele. Tudo, sabe, irmãos, eu fico vendo assim, que muitos projetos de cristianismo são projetos de ego. Não vamos construir um trem assim, porque eu vou ficar famoso. Vamos fazer assim, assado, porque o líder vai ficar famoso. Irmãos, sabe, quem tem que ser famoso é Ele. Amém. Qualquer coisa que nós vamos fazer é para Ele ser famoso. Então, o texto está nos mandando, irmãos, a desfrutar da Sua presença, passar tempo com Ele, ter alegria com Ele, amar Ele de coração. É mais do que algo intelectual que eu falo que eu faço. É ter uma coisa visceral, é amá-lo, é querer estar com Ele, é viver com Ele. Envolve os nossos sentimentos. Sabe, irmãos, nós podemos colocar um amormômetro na nossa vida a Deus. É a quantidade de tempo que nós queremos ficar com Ele. Eu brinco, irmãos, que toda vez que eu compro uma moto nova, eu quero botar a moto dentro do meu quarto. Eu quero colocar ela do lado da minha cama. Se eu pudesse botar ela do lado da minha cama assim e botar para dentro para fora, nos primeiros dias assim que eu estou muito apaixonado pela moto, eu leio o manual dela toda, eu quero vasculhar, sabe? Mas daqui a pouco passa. Tem uns que é com carro. Meu carro não pode ter um arranhado na roda, não pode ter nada. Às vezes é uma roupa. A gente, gasta o que não tem para comprar um celular, uma roupa. Irmãos, o amormômetro é um aparelhinho que a gente coloca na gente assim, e ele vai medir como é que está o nosso amor pelo Senhor. É a quantidade de tempo que a gente anda querendo ficar com Ele. Entendeu? Não é nem ficar na igreja. A igreja faz parte. Mas é desfrutar dele. É se enamorar dele. É ter completo prazer em Deus. Irmãos, talvez aí dentro de você está assim, estou lascado. Eu estou perdido. Estou perdida. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nesse sentido, é a graça que nos santifica. O tempo inteiro Ele fica nos lembrando, me ame. Porque amar qualquer coisa desse mundo que não seja eu, é loucura, é perda de tempo. O início da vida de vocês é comigo. O meio da vida de vocês é comigo. O final da vida de vocês é comigo. A eternidade da vida de vocês é comigo. Então, em vez de amar carro, amar filho, amar coisas, amar casa, amar dinheiro, amar a segurança que esse mundo traz, me amem. Amém. Me amem. É como uma pipa que o vento está levando, mas tem uma linha. Se deixar, irmãos, a gente se perde. A gente vai igual a pipa com o vento. Mas os mandamentos nos trazem para perto, para modular o nosso coração, para dizer assim, coração, para de amar as coisas. Vamos amar a Deus. Vamos lutar para amar a Deus. Vamos buscar a presença dEle. Segundo lugar, o texto nos manda amar o nosso Deus de coração, todo coração, e com a nossa alma. Aí agora, irmãos, já tem uma mudança no que a gente imagina. Porque para nós, alma, no português, tem a ver com sentimentos, né? Mas na palavra hebraica, essa alma aqui,
essa alma, aí são os pensamentos. Aí tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso entendimento, tem a ver com a nossa razão. Irmãos, não tem como amar sem conhecer. Você entende? Quando eu namorava a Patrícia, eu falava assim: quero conhecer sua família. Cuidado com o namorado que não quer conhecer a família. Eu queria conhecer a família. Eu era doido para conhecer minha sogra. Porque pela sogra eu ia ver a filha. Eu quero conhecer. Na primeira vez que passou o telefone para me falar com ela pelo telefone, ela desligou o telefone na minha cara. Eu falei: rapaz, essa família é retada mesmo. E eu fui lá. Eu queria conhecer. Eu queria saber. Como é que você ama uma coisa que você não conhece? Você tem que conhecer. Você tem que saber. 2 mais 2 é 4. Como é que é a família? Como é que funciona? Quando o texto bíblico diz que a gente tem que amar ao nosso Deus com a nossa alma, é que nós precisamos amá-lo, buscando conhecê-lo. E a gente conhece a Deus através das disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação, são várias. Relacionamento subjetivo. Mas nós só conhecemos a Deus através da leitura das Escrituras e do estudo da Bíblia. Não tem como conhecer quem Deus é se a gente não mergulhar nas Escrituras, se a gente não mergulhar na Palavra de Deus e saber como é que é a personalidade dele. Porque a gente não pode amar enganado. A gente tem que amar aquilo que a gente conhece. Por isso, irmãos, a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade para nos aproximar mais dele. A nossa relação com ele é emocional, tem a ver com o coração, mas também tem a ver com a personalidade, tem a ver com a alma, tem a ver com os pensamentos, tem a ver com o que a gente conhece de Deus. E você repara que a gente está gastando um monte de tempo para conhecer a realidade do vizinho que está viajando por raio que o parta. A gente fica curtindo foto de gente que a gente nem conhece. A gente sabe de tudo da vida dos outros. A gente é fofoqueiro. A gente é fofoqueiro. A gente é doido. Tem uns que seguem os influencers, sabe, aquilo que é chique, que está na moda, style. Então, eu tenho que saber as tendências, eu conheço tudo. Mas a gente gasta tempo. Não sei se você sabe, mas eu acho que o brasileiro é o segundo povo que mais clica, tecla, fuça a vida dos outros. Mas nós estamos gastando o nosso tempo, irmãos. Com a ferramenta fantástica que é a internet, fantástica que é a tecnologia, nós estamos gastando parte do nosso tempo conhecendo bobagem. Não sei se vocês sabem, mas acho que o último dado que eu tinha visto era 72% do tráfego da internet é pornografia. Olha que bobagem. Olha que loucura. Então nós temos que conhecer, nós temos que amar o nosso Deus com a nossa mente. Mas não adianta só querer amar a Deus com a mente, com o conhecimento. Também com o sentimento, com o coração e com a alma. Terceiro lugar. Essa é demais. Ele fala que nós temos que amar a Deus com nossas forças. E forças, a palavra hebraica, tem a ver com o nosso corpo. Com o que a gente consegue fazer com as nossas ações, com as nossas palavras, com o uso do nosso corpo. Sabe, irmãos, a gente ama a Deus com as entranhas, tem que se apaixonar por Deus. E quando não tem paixão, quando não tem amor, a gente tem que clamar a Ele que nos faça seguir o primeiro mandamento. Nós temos que amar a Deus com a nossa racionalidade. A gente tem que botar dentro da nossa cabeça o que presta. De Deus. Conhecer a pessoa de Deus. Mas nós temos que amar a Deus também com a nossa força. Porque como diz o apóstolo Paulo, eu já fui jovem, agora sou velho. Nós temos uma força quando é jovem. A gente tem outra força quando a gente é velho. Não interessa se é novo ou se é velho. Nós precisamos amar a nosso Deus com a nossa força. Então a gente ama ao nosso Deus com o corpo, com as nossas ações, com as nossas palavras. Como é que nós temos honrado? Como é que nós temos amado a Deus com nossas atitudes?
Como é que nós temos amado a Deus com o nosso corpo, com nossas ações? Como que nós temos que amar a Deus com o corpo que Deus nos deu? Porque Ele está falando para a gente amar de todo o coração, toda a alma, toda a força. Uns amam no culto cantando, levantando as mãos. Outros amam pulando, dançando. Tem problema. Outros amam usando o corpo a boca para evangelizar. Para evangelizar. Para falar do amor de Deus. Está aqui o meu amigo Hugo aqui. A gente era sócio numa loja. Quando a pessoa entrava na loja, tinha um baita de um mural de uma praia assim, um versículo bíblico. Porque nós não fomos chamados para ser Zé Pângua. Nós não fomos chamados para ser tonto. Nós fomos chamados para amar a Deus com a nossa força. Então, com a nossa força, a gente imprime na nossa casa, na nossa vida, onde a gente está, as marcas do amor de Deus. É com a nossa força. E tem que fazer força. Porque a nossa tendência é não amar Ele com os nossos sentimentos, é amar as coisas. A nossa tendência é usar a nossa racionalidade para enriquecer, para ficar mais famoso, para viralizar, para conseguir autonomia. E também é muito difícil amar a Deus com a nossa força. Porque a gente quer gastar a nossa força com o quê? Trabalhando, para juntar dinheiro, para ter, não estou querendo usar a palavra sucesso, que a palavra é positiva, para ter confiança na vida que a gente pode dar para nós mesmos. E não tem nada de problema de trabalhar. Não tem problema de não trabalhar. Trabalhar é bíblico. O trabalho é algo que Deus inventou antes da queda. Já era para guardar o jardim, Adão e Eva. Era para guardar, plantar, proteger o jardim. Trabalho. Mas trabalho tem que ser algo medido. Como também descanso, conforto, tem que ser algo regrado. Porque uns se matam para comer o pão das dores, para ter autonomia. Outros vivem a vida na rede. Só vivem cansados, não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para amar o Senhor com sua força. Irmãos, nós temos fôlego de vida, nós temos energia vital. E o primeiro mandamento é que nós temos que amar a Deus com a nossa força. Amém. Com os nossos atos, com as nossas atitudes. Sabe? Vou ficar no primeiro mandamento só mesmo. Não vou passar para o segundo, não. O amor a Deus se revela quando a gente entra em ação. Ô irmãos, porque amar a Deus com o nosso coração, a gente, não, eu amo, mas é muito interno, é muito subjetivo. Eu amo com a minha mente, eu amo, eu conheço, mas são as ações da força de agir que vão demonstrar como o nosso amor está. Mas em nome de Jesus, de jeito nenhum eu estou advogando nenhum tipo de ativismo. Vamos fazer, porque isso vai demonstrar nosso amor a Deus. Não. Muitas pessoas querem só fazer, mas querem aparecer. Muitas pessoas querem só fazer, mas querem que isso sirva de um unguento psicológico para elas acharem que vão ser salvas pelas obras. Não. É um tripé, igual aqui, ó, o nosso púlpito. Coração, alma e força. Nós precisamos, irmãos, amar a Deus. Amém. Nós precisamos amar a Deus, irmãos. Porque se a gente não amar a Deus, nós vamos estar amando outras coisas. E aí mora o perigo. Qual o perigo? Perigo sério demais, ué. Qual o perigo? O perigo daqueles que falaram lá para Jesus assim: ô mestre, ô Senhor, a gente profetizou, a gente expulsou demônios, a gente falava que o Senhor era Senhor, a gente amava da boca. Mas aí o que ele fala? Vocês fizeram minha vontade? Vocês fizeram o que eu mando? Qual que é o risco?
o risco é ter um monte de gente enganado. Que às vezes vem na igreja, porque às vezes teve uma experiência no passado de fé, mas se desviou. Se desviou dentro da igreja. Porque ama o cargo, porque ama outras coisas que não seja Deus. Irmãos, nós queremos ser um povo que ame a Deus. Amém. A Deus. Amém. A Deus. Eu, como pastor, irmãos, sempre tive uma dificuldade muito grande. Porque eu entendo os irmãos que amam e querem agradar o pastor, aí faz uma mesinha de comida para o pastor. E o pastor tem que ser o primeiro a arrumar o prato. E o pastor, no dia do aniversário do pastor, faz uma festona para o pastor. Sabe, irmãos, eu sempre fui muito constrangido com esse negócio. Por quê? Constrangido. Porque, irmãos, todo mundo merece receber presente, ué. Por que só um vai ter festa? Não. E eu lembro que o meu velho discipulador falava assim: primeiro as ovelhas comem, depois o pastor se vira. Mas 30 é meio diferente. Fica o pastor comendo primeiro, as ovelhas sem comer nada. Você acredita que o bolo branco do aniversário da igreja, que eu gosto tanto, eu comi uma tasquinha assim tão pequenininha, porque eu vi o povo comendo, vi o povo comendo. Rapaz, deixa o povo comer, eu como outro dia. Esse sentimento, irmãos, é que nós temos que ter em relação ao nosso próximo. O apóstolo Paulo fala assim, que a gente tem que considerar o outro maior que nós. Sabe de onde vem isso, irmãos? Eu creio que vem do primeiro mandamento. É do mandamento de amar a Deus. É que Deus é que tem que ser o centro. É Deus que tem que aparecer. É Deus que tem que ser valorizado. É Deus que tem que ser... É só o Senhor Jesus que tem que ser glorificado. É só Jesus que tem que ser ovacionado. É só o Senhor Jesus que tem que ter vez. Nós somos a funcionária aqui, meu Deus. Você entende? Então, sabe, é aquele sentido que Jesus falou assim, ó, vocês têm que esvaziar. Vocês têm que se esvaziar para que eu possa crescer. Então, quando João Batista manda os discípulos lá falar assim, ó, é o Senhor mesmo? É o Senhor ou nós vamos esperar outro? Aí Jesus falou assim, ó, fala com ele que o evangelho está sendo pregado, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e as boas novas do evangelho estão sendo pregadas a toda criatura. A marca do amor a Deus é a gente ser pequeno. A marca do amor a Deus é a gente ser útil. A marca do amor a Deus é a gente o tempo inteiro, como a pipa, ter aquela linha que nos traz de volta quando o vento do amor pelas coisas nos chama. A marca do amor de Deus em nós é quando os nossos sentimentos, nosso pensamento e a nossa ação está com Ele. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa nos ajudar a amá-lo. Amém. Não só precisar dele, não só ser pedinte, a gente precisa amá-lo de todo o nosso coração. Por quê? Ele falou aqui, porque foi Ele que nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E por isso Ele nos chama, me ama. Amém.